Oi? Doente? Quem? Pelo amor de Deus, me fala em doença, não. Então, de falar em doença, eu já vou ficar doente por antecipação. Será que ainda estamos livres de novas doenças globais, de novas pandemias? Este é o tema do programa Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Pleiadianos e do Papo É. Estamos falando sobre novas pandemias pelo mundo, novas doenças. Será que nós estamos imunes? Será que nós estamos protegidos? Como que nós temos nos olhado, nos precavidos, nos preocupamos com a nossa saúde, tanto individual quanto coletiva, para evitar novos desastres de virulências, bactérias e por aí vai, que pode afetar o mundo, como aconteceu nos fins dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022. E estamos aí, né? Nós sabemos o que aconteceu durante esses anos e ainda não estamos completamente seguros. Acreditamos que existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre quando nós falamos de pandemias, de vírus, de bactérias, de doenças. A primeira coisa que nós temos que entender é que vírus ou bactéria, ele é um ser vivo. Assim como você, como eu, ele é um ser vivo. E como um vírus e bactéria é um micro-organismo vivo, ele está sempre se modificando, sempre se mutando, em outras palavras, como a ciência, né, estuda, mutações, está sempre se modificando. Por quê? Porque esta modificação é essencial para a sobrevivência da espécie do vírus ou da bactéria. E existe aqueles vírus e bactérias que nunca vão chegar no contato humano porque não existe ambiente para mutar-se e continuar sua sobrevivência. Seja pela limpeza do lar, do local onde nós trabalhamos, da forma como nós vivemos na sociedade organizada no mundo moderno. Entretanto, existem situações que fogem a este conceito. Sem falar, né? Vivemos a pandemia aí de fim de 2019 até o presente momento, que nós não escapamos dela. Estamos vacinados, ela caiu em queda livre, mas nós não estamos livres completamente dela. Portanto, primeira coisa é essa situação, essa constante evolução, essa mutação patogênica, né, que faz com que vírus e bactérias muitas das vezes tomem resistência a medicamentos, e com isso se adapta para continuar existindo e infectar outras pessoas. Essa capacidade de evolução, por muitas vezes, pode dificultar o controle de doenças e o desenvolvimento de tratamentos realmente eficazes. Sabe qual é o problema que nós temos hoje em dia quando nós falamos de evolução patogênica? Por exemplo, você está com dor de garganta, febre, ela infeccionou um vírus ou uma bactéria, se instalou ali. Você lá se entope de antibiótico. O que acontece com o nosso corpo? Se você consome muito antibiótico, cedo ou tarde o seu corpo vai tomar resistência àquele medicamento. Se o seu corpo toma resistência, vírus e bactérias também vão tomar resistência. Logo, você é obrigado a tomar um outro medicamento muito mais forte do que aquele antibiótico que você está acostumado a tomar para poder ter o efeito que se precisa. Só que medicamento forte salva você de algum vírus, de alguma bactéria? Salva, mas ao mesmo tempo ele pode destruir e comprometer o seu corpo em outras áreas. Outro ponto que nós temos que entender, essa globalização do mundo que nós nos encontramos faz com que nós estejamos em constante conexão mundo afora, né? Quem é
pessoas que vivem no Brasil, que tem que viajar, está na China, está na Itália, está em Roma, está nos Estados Unidos, está no México, está no Paraguai, está em Singapura, está na Rússia, está na Groenlândia, está na Sibéria, está no Polo Sul. Essa andança faz com que também que doenças que muitas vezes estão localizadas num lugar, ela acaba saindo daquele ponto isolado e globaliza-se pelo mundo afora, porque nós carregamos isso no nosso corpo, no nosso gene, nas nossas doenças. Depois, a questão da desigualdade social. A falta do que é necessário para a vida, como uma boa água de qualidade, saneamento básico, saúde, condições adequadas de sobrevivência humana, torna-nos pessoas muito vulneráveis a doenças infecciosas crônicas que geram morte. Outro ponto é a resistência do próprio patógeno a série de coisas que nós possamos fazer, né? Como eu falei, o uso indiscriminado de antibióticos, que está levando ao surgimento de bactérias ultra resistentes, e isso torna cada vez mais dificultoso. Por exemplo, nós temos uma coisa muito comum, que são nos hospitais, quando você tem que fazer algum exame, você tem que fazer, não digo nem exame, mas você tem que ficar internado lá. Por causa dessa questão da superbactérias, supervírus, essa supermutação, essa resistência a medicamentos, por ordem clínica, as pessoas permanecem no hospital o mínimo de tempo possível, podendo ficar o máximo de tempo para casa, mandar para casa o mais rápido possível. Esta é a nova ordem. Por quê? Para evitar que você seja contaminado por uma superbactéria, um supervírus hospitalar. Porque, veja bem, todo tipo de doente vai para onde? Vai para o hospital. Vai para o hospital. E ali você tem vírus de tudo quanto é jeito, sendo tratados com medicamentos variados. Nós temos bactérias sendo tratadas de medicamentos variados. Então, o que acontece? Ali é um campo fértil para gerar bactérias e vírus ultra resistentes pela própria natureza dessa miscelânea de medicamentos na tentativa de salvar pessoas. Torna um super ultra mega vírus, super ultra mega bactéria e acaba contaminando quem está lá dentro doente e acaba indo a óbito. Então, por isso, um dos motivos das pessoas não ficarem muito tempo no hospital, justamente por causa disso. Outra, doenças crônicas. O estilo de vida moderno que nós vivemos, com dietas pouco saudáveis, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, está aumentando na contribuição de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e por aí vai. Nós precisamos, gente, aprender um pouquinho sobre o nosso corpo, sobre o que nós fazemos. Ter uma boa alimentação, as pessoas têm um costume muito errado de confundir comer muito com comer bem. Comer bem não é fazer aquela montanha no prato, mas é você olhar para o teu prato e ele ter variedades. Eu costumo dizer que quando eu aprendi na escola que um prato de comida bem feito é um prato de comida colorido. O que é um prato colorido? Que você consegue ver muitas pequenas porções de muitas coisinhas e aquilo te dá a sustentação que o seu corpo precisa. Não a ditadura do fast food, por exemplo. Tem gente que vive de fast food e Coca-Cola o dia todo. Tem gente que acorda tomando Coca-Cola. Tem gente que come lanche de tudo quanto é jeito e não quer ter uma vida e não quer que fique doente. Você está consumindo alta caloria perigosa, excesso de gordura, excesso de um monte de açúcares. Cedo ou tarde o teu corpo vai cobrar o preço disso. Sem falar nas emergências das novas doenças que vão surgindo, né? Esse contato crescente de humanos e animais, sejam selvagens ou não, aumenta o risco no surgimento de novas doenças infecciosas. Foi o que aconteceu com a pandemia. Esse contato com o mundo selvagem gerou isso. Por quê? Gente, por exemplo,
Vou dar um exemplo muito fácil, bem simplesinho para todo mundo compreender. Gonorreia. Uma doença muito antiga, muito antiga. Nós sabemos que ela é tratada com medicamentos, né, antibióticos e penicilina, né, resolve ela. Não é uma doença que se exige um medicamento muito forte para se tratar. É uma doença tratável, tudo certo. Mas, dentro da nossa casa, nós convivemos com essa doença. Onde? No cachorro. O cachorro ele tem essa doença. Só que para o cachorro, a gonorreia não faz mal para ele, não prejudica a saúde dele. Agora, como que o ser humano adquiriu a gonorreia? Fique para vocês pensarem. Então vocês começam a compreender que certas atitudes humanas geram problemas. O HIV. O HIV ele é um vírus que determinados tipos de macaco na África tem esse vírus e é imune. Não faz mal a esta determinada espécie de macaco. Volto a perguntar, como que o ser humano pegou a HIV então? Fique para vocês pensarem, né? Então essa ideia, nós temos que tomar muito cuidado com aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, qual o meio natural que nós estamos tendo contato. Foi explorado, foi pesquisado, sabe o que tem ali, o que não tem? Ah, não tem, não foi explorado, eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer lá? Eu tenho que ter, acima de tudo, consciência de que eu sou o transmissor de alguma coisa. Por quê? Porque eu vou viajar, eu vou lá para o Sudão. Entro numa mata lá que ninguém entrou. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o hotel, eu vou voltar para o avião, eu vou voltar para o meu estado, para a minha cidade, para a minha casa. Olha quantas pessoas eu vou estar em contato até chegar na minha casa. E se eu tiver pego uma bactéria diferente, um vírus diferente, para quantas pessoas eu passei isso? É importante ressaltar que a ocorrência de doenças não é um fenômeno aleatório. Muitas vezes não é. A combinação de fatores biológicos, sociais, ambientais cria cenários apropriados, né, favoráveis para a propagação de doenças, especialmente em regiões com vulnerabilidades socioeconômicas. Quando nós falamos de vulnerabilidade socioeconômica, nós estamos falando de pessoas que estão em extrema pobreza. Cólera. Alguém procurou saber por que surgiu cólera? A cólera surgiu, ela se propagou muito no continente africano, mas ela surgiu na Europa. Alguém procurou saber por que a cólera ela bateu muito forte no continente africano? Problemas, vulnerabilidades socioeconômicas. Aí vem a pergunta, tá, falamos isso, mas o que a gente precisa fazer para evitar isso no futuro não muito distante? Primeiro, fortalecer a saúde. Nós temos que investir em infraestruturas, recursos humanos, pesquisas, para garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade para todo mundo. Quanto mais se pesquisa sobre vírus, bactérias, medicamentos mais eficazes, mais imunizados nós vamos ficando. Menos problemas nós vamos ter no futuro não muito distante. Há pouco tempo, a Cuba estava falando que conseguiu achar a cura para determinados tipos de câncer, não todos, mas determinados tipos de câncer. Gente, isso é uma vitória tremenda. Isso é uma vitória tremenda. Por quê? Dependendo do tipo de câncer, que antes era caixão e vela preta, como diz o ditado, né? Hoje não, hoje tem uma prerrogativa de se afastar desse fantasma, que é a sepultura. É claro que você não vai morrer um dia, né? Isso independente de estar com saúde ou não. Porque quando encerrar os últimos segundos de vida do nosso tempo, não tem como. Mas existe uma diferença de você viver a sua vida muito bem vivida, o tempo todo, que se espera da natureza humana, do que você ter a sua vida encerrada por causa de algum patógeno, por alguma doença crônica, né? São coisas diferentes. Promover educação em saúde, informar sobre hábitos saudáveis
prevenção de doenças e a importância da vacinação. Quando nós falamos de hábitos saudáveis, gente, volto, uma boa alimentação, vamos diminuir refrigerante, vamos optar por sucos naturais, mais verduras e legumes nos nossos pratos, de preferência se puder consumi-los na maioria das vezes cru, diminuir o excesso de carne gordurosa, procurar carnes magras como peixe e frango, ter hábitos saudáveis, né? Fazer um exercício, não digo fazer academia, quem quiser fazer academia pode fazer também, mas fazer algum exercício, caminhada, corrida, alguma atividade física que ajude a manter o teu corpo, todas as engrenagens do seu corpo funcionando e com elas o metabolismo do teu corpo funcionando para que você viva bem, né? São coisas simples e importância, né? Sempre que tiver vacina, vacine-se. Vá tomar seu remedinho, vá se prevenir. A gente não sabe, pelo sim, pelo não, vamos tomar injeção, né? Combater as desigualdades sociais, né? Reduzir pobreza, garantir o acesso à água de qualidade, o saneamento básico, melhorar condições de vida da população mais vulnerável. Tudo isso é necessário. Por quê? Volto a dizer, a pandemia deixou bem claro que quando uma doença generalizada, altamente infecciosa, ela se instala, ela não escolhe se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é magro, se é gordo. Ela vem e vem regaçando com todo mundo. Não tem, esse tipo de doença não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe bairro, não escolhe país. Ela simplesmente é um corpo vivo que ela pode se modificar e sobreviver através daquele corpo, mesmo que leve aquele corpo à morte, ela vai fazer o papel dela. Como que aconteceu aí de 2019 a 2022 e estamos ainda aí, né? Então é necessário entendermos isso, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente, cuidar dos nossos rios, cuidar da nossa mata, evitar desmatamento, evitar a destruição da biodiversidade, porque a biodiversidade, ela existe por um motivo. O mais básico de todos, dentro de uma biodiversidade completa, como a Amazônia, por exemplo, ela tem as presas e os predadores. Por que existe as presas e os predadores? Para que a população ela seja controlada. Se um predador desaparece e aquela presa não existe mais quem possa controlar a sua população, ela se desenvolve desordenadamente e alguém vai sofrer com a proliferação disso. É básico, isso é beabá de ensino fundamental, né? Sobre cadeia alimentar, né? Ecossistema. Desenvolvimento de novas tecnologias, né? Nos investimentos em pesquisa para o desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos, tecnologias, diagnósticos, tecnologias de agronegócio mais sustentável, veja bem, com menos pesticida agrotóxico, porque isso também contribui para a geração de certos determinados tipos de vírus e bactérias resistentes a elas e que vai parar no teu alimento, no meu alimento. Sem falar que a própria pesticida vai estar no alimento que você está consumindo. Houve até uma pesquisa esse tempo atrás sobre essa questão de agrotóxicos, que desde quando foi liberados os agrotóxicos de 2020, acho que 2020 para cá, quase todos os alimentos que nós compramos no nosso mercado estão com algum tipo de contaminação de pesticida. Olha o nível de periculosidade que nós estamos enfrentando. Traduzido isso em bom português, nós estamos nos envenenando com o nosso próprio alimento todos os dias. Cooperação internacional, fortalecer a colaboração entre países para enfrentar desafios globais como pandemias e resistência antimicrobiana. Não tem como eu não falar. Por exemplo, o nosso excelentíssimo presidente foi agora para a ONU bater de frente para poder dar um puxão de orelha nos países, né? Essa é a verdade, sobre a questão da fome, da desigualdade social no mundo, que deve ser combatida. Por quê? Se o mundo combate, se cada país no mundo estivesse preocupado em combater a pobreza dentro do seu estado, do seu país, fome, desigualdade social,
problema socioambiental, problema socioeconômico, problema com saneamento básico, com saúde, não existiria a pandemia, nunca teria existido. E o monte de doença que nós conhecemos, tirando aquelas que nós nascemos com ela, como câncer, por exemplo, que pode desenvolver em qualquer pessoa, a maioria das doenças nós não teríamos. Mas o que é isso? A ganância do poder pelo dinheiro fala muito mais alto, então eu prefiro, entre conservar alguma coisa e lucrar com aquilo, mesmo que vá destruí-la completamente, eu prefiro lucrar e destruí-la completamente. Só que se esquece que isso é um tiro no pé tremendo. Uma hora aquilo se volta contra você, como aconteceu, né, na pandemia. Algumas coisas, né, algumas ocorrências de doenças, é um problema complexo que exige uma abordagem de multidisciplinar, que exige muitos pensamentos, muitas discussões de multilateralidades, né, multilateral, que compõe um determinado tipo de problema que vem exigir sobre o que nós falamos de doenças, né? E a colaboração de diversos setores da sociedade. A sociedade tem que participar de tudo. Ao entender as causas, as consequências, doenças, podemos trabalhar juntos para construir um futuro mais saudável para cada pessoa e não sofrer as consequências depois. É muito de mau gosto nós acreditarmos que pagar para ver. Quem paga para ver, paga um preço alto. Você que está me vendo e me assistindo, em algum momento da sua vida, algum ente querido seu, primo, prima, tio, tia, avô, avó, pai, mãe, irmão, morreu por uma doença. E muitas das vezes fica a pergunta, será que ele tivesse se preocupado, corrido para o hospital, feito um exame, ele poderia ter salvado a vida dele? Será que se o Sistema Único de Saúde fosse muito mais eficiente do que é hoje, aquela pessoa estaria viva? Será que se a ciência, a medicina, se tivesse todo o investimento necessário dos nossos governos, né, dos nossos governos que passaram pelo Brasil, fosse muito mais eficiente, será que a pessoa estaria viva? Será que o modo de vida, uma vida saudável, mais equilibrada, com boa alimentação, ele estaria vivo? São vários questionamentos que fica para você e eu pensarmos sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa sociedade. A pandemia não acabou, ela diminuiu, ela está silenciada. Por quê? Porque a maioria das pessoas conseguiram se imunizar, mas ela não foi erradicada. Isso é uma coisa que está na nossa cabeça, ela não foi erradicada. Uma hora ela pode voltar. E o que precisamos fazer para evitar seu retorno? E muito pior, o que vamos fazer para que outro tipo de pandemia, muito mais letal do que o que passamos, não venha a ocorrer no mundo? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Qual é a nossa ação aqui e agora, neste momento que nós estamos fazendo? Primeiro de tudo é conhecer a nossa realidade. Primeiro de tudo, conheça a realidade da sua cidade, conheça os pontos vulneráveis da sua cidade, saiba quais são. Depois vá cobrar dos órgãos competentes resolução disso. Porque onde tem dengue, tem um foco. Se a sua família alguém pegou dengue, é porque teve um foco. E o foco geralmente está no lugar de vulnerabilidade. Ninguém está no foco de vulnerabilidade, gente, porque quer. A pessoa é obrigada a estar lá. Lembra-se como eu falei para vocês sobre a questão... eu não sei se eu falei para vocês isso, mas, por exemplo, surgimento de favelas no Rio de Janeiro e em vários outros estados, mas principalmente no estado do Rio de Janeiro. Houve a abolição da escravatura, os negros deixaram de ser escravos, mas não tinham trabalho, não tinham moradia, não tinham recursos financeiros para tentar começar a sua vida do zero, simplesmente ficaram à deriva. Deus dará conta, vamos assim dizer. Para onde que vai essa gente? Foram para lugares onde ninguém queria ir. Daí começou a surgir favelas. E das favelas as doenças, a violência, a criminalidade, o narcotráfico, o crime organizado e por aí vai. Então é uma consequência. Ela não nasceu simplesmente da vontade. Eu vou ser narcotraficante, eu vou ser criminoso. Não. As consequências, as necessidades obrigam as pessoas
Assim como nós somos obrigados. Todo mundo é obrigado a acordar cedo para poder trabalhar, porque depende do seu ordenado para manter a qualidade da tua vida. Ninguém sai para trabalhar porque gosta. Se alguém falar, eu gosto de trabalhar, você pode dar gargalhada na cara dela, porque ninguém gosta de trabalhar. Ele trabalha porque ele é obrigado. Ele trabalha porque é obrigado, porque ele precisa de dinheiro para manter a vida dele, manter a família dele, manter a qualidade da casa, manter a qualidade de vida que ele tem. E por causa deste emprego, ele se submete a todo e qualquer tipo de desgraça, porque dependendo da desgraça de patrão que você tiver, né, se submete a isso por causa do seu salário. E é a mesma coisa para as pessoas que estão no sentido de vulnerabilidade. Se ela foi para o crime organizado, se ela foi para o narcotráfico, porque ela foi obrigada. A necessidade de sobrevivência pessoal falou mais alto. Se a sociedade não me acolhe, não absorve a minha capacidade de trabalho, o crime organizado, o narcotráfico vai absorver. Vai absorver. Gente, eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que eu sou muito consciente disso. Eu sou uma pessoa formada, que trabalha, dou meus pulos, mas se eu fosse uma pessoa que não tivesse formação nenhuma, não tivesse como trabalhar, certamente eu estaria num crime organizado. Certamente. A necessidade da vida. E eu falo isso friamente para vocês entenderem que eu sou um ser racional. Com todo o meu trabalho, com todo o meu desprendimento, com todos os meus pulos que eu dou para poder, junto com as outras pessoas que convivem comigo, para manter a qualidade de vida que nós temos, se eu sofrer algum tipo de desastre, se eu tiver que lançar a mão do crime organizado para sobreviver, vamos. E isso que eu sou um ser consciente. Por que eu sou um ser consciente? Porque eu sei que é errado. Mas o que é errado? O que é pior? Morrer de necessidade? Ou morrer através do narcotráfico? Ou do crime organizado? O crime organizado que for, você vai para a cadeia, fica preso, está tudo certo. No narcotráfico, dependendo da situação, você pode ser preso ou morrer. Mas pelo menos você não passa fome. Você não passa necessidade. Sua família não vai passar necessidade. Então vocês conseguem compreender a lógica do crime? A lógica do crime organizado ele está intimamente associado à nossa condição de necessidade humana, de sobrevivência humana. Então, antes de eu falar, mas fulano foi para o narcotráfico porque não presta, peraí, não presta não. Você sabe os caminhos que ela percorreu antes de apelar para o crime organizado? É igual a história da prostituta. É prostituta. Você lá sabe quais são os caminhos que ela percorreu para poder ter que lançar a mão da prostituição? Pode ter certeza que todas as pessoas que estão hoje numa condição que nós chamamos que não é legal, que não é boa, que não é honrosa, que não é moralmente aceitável pela sociedade, é porque elas fizeram o caminho correto e o caminho correto fechou as portas na cara dela. O crime organizado nunca fecha as portas. O crime organizado nunca diz não. O crime organizado acolhe e abraça todos. E aí nós precisamos entender isso. Nosso papel é cobrar cada vez mais do nosso prefeito, da nossa Câmara de Vereadores, dos nossos deputados estaduais, dos nossos governadores, do nosso presidente da República, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, políticas públicas que tragam dignidade para as pessoas. Trabalho, não teremos problema mais com crime. Ciência voltada, de excelência voltada para a saúde humana, nós não vamos ter problemas com doenças. Sistema único de saúde moderno, operante, funcional em todas as cidades, que acolha todo mundo, que todo mundo seja atendido com dignidade. Nós vamos zerar os problemas de saúde, educação de qualidade, alimentação de qualidade, instigar as pessoas a plantar. Quem tem um quintalzinho em casa pode plantar algumas coisinhas, e essas coisinhas que você planta vai voltar para o seu alimento, um alimento saudável, não tem agrotóxico. Lutar para acabar com todos os tipos de pesticida, veneno orgânico que estão sendo colocados nas plantas que nós estamos consumindo, arroz, trigo, soja, tomate, milho, hortaliças de modo geral, folhagens de modo geral que nós consumimos estão carregadas de pesticida. Isso é veneno. Uma hora vai gerar doença em nosso corpo e nós vamos ter que passar pelo perrengue de hospital.
Então cabe a cada um de nós começarmos por onde nós habitamos, por onde nós vivemos e virar esse jogo. Virar esse jogo. Porque senão nós encontraremos cedo ou tarde com problemas de doenças de maneira global, como que aconteceu, e que vai ceifar a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. Nem eu e nem você estamos livres disso. E esta pandemia provou isso. Como eu falei, ela não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe branco, não escolhe negro, não escolhe etnia de raça nenhuma. É uma pessoa viva que eu, como vírus, posso utilizar do corpo dela para sobreviver, eu estou entrando dentro. E se você vai morrer para mim sobreviver, que morra você. É assim que funciona um vírus, é assim que funciona uma bactéria. Produzida muitas das vezes pela nossa estupidez, pela nossa ignorância, pela nossa insensatez desta sociedade humana que nós construímos e vivemos e que está nos massacrando, que está nos destruindo. Nós criamos o monstro que está nos destruindo. Precisamos dar um jeito nesse monstro. Nós precisamos dar um fim nesse monstro. Que a nossa sociedade seja a sociedade que nos reflita como pessoas, que resplandeça a humanidade em toda a sua dignidade possível e imaginável. Este foi o programa de hoje, muito sério, que você e eu pensemos como nós estamos agindo na nossa sociedade. Um bom resto de semana a todos e nos encontraremos daqui a alguns dias no canal, aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see